Oi, Psi! Monique aqui. Vamos dar continuidade ao nosso mini curso de Introdução à Psicologia. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a psicanálise, uma teoria que desperta curiosidade em muitos estudantes que estão iniciando a graduação. Então, neste vídeo, nós falaremos sobre o capítulo de Introdução à Psicologia, que é proposto por Bock e colaboradores. Então, nessa aula, os tópicos incluem Sigmund Freud, quem foi esse teórico que propôs a psicanálise, como a psicanálise surgiu, o que significa a descoberta do inconsciente, como foi a teoria sobre a estrutura do aparelho psíquico, o que traz de novo a segunda teoria sobre o aparelho psíquico, quais são os principais mecanismos de defesa e quais são as aplicações da psicanálise atualmente. Se você não viu os outros vídeos da nossa série, confira agora. E na próxima semana também teremos um vídeo para aplicar esses conhecimentos sobre a psicanálise, resolvendo exercícios juntos. Vamos começar? Sigmund Freud é conhecido como fundador da psicanálise. Ele foi um médico vienense que viveu aí entre 1856 e 1939. E ele revolucionou a forma de se pensar sobre a vida psíquica, propondo uma teoria e uma nova forma de tratamento. Ele criou então a psicanálise, que é uma teoria que investiga as fantasias, os sonhos, esquecimentos, ou seja, a interioridade da vida das pessoas, que vai representar então a sua vida psíquica. A psicanálise é ao mesmo tempo uma teoria, um método de investigação e uma prática profissional. A esse respeito, vamos entender um pouco mais sobre o que esses elementos significam. Ou seja, quando nós falamos de teoria, a psicanálise corresponde a um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica. Isso significa que, ao longo da sua prática clínica, Freud publicou diferentes obras que traziam conceitos relacionados ao funcionamento psíquico, tanto em termos de dinâmica quanto também de estrutura. E constitui, então, a partir disso, leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento da psique. Então, ele propõe que essa vida psíquica ela é regida por alguns princípios que vão nortear as ações e as palavras das pessoas. Em termos de método de investigação, essa teoria ela foi produzida a partir de um método interpretativo que busca o significado oculto daquilo que é manifesto, por ações ou palavras ou por produções inconscientes, que estão aqui representadas pelos sonhos, delírios, associações livres, atos falhos, sintomas. E por fim, nós temos a prática profissional, ou seja, a forma de tratamento que a psicanálise propõe é a análise, no sentido de promover o autoconhecimento ou uma cura a partir do processo de investigação. Então, esses três pontos compõem a psicanálise. Então, quando definir psicanálise, pode entendê-la como uma teoria, um método de investigação e uma prática profissional. Em relação ao surgimento da psicanálise, Freud, então, ele formou-se em medicina, especializando-se na área de psiquiatria, lá na Universidade de Viena, em 1881. A sua prática clínica iniciou com o atendimento de pessoas com problemas nervosos e fez residência médica, então, em Paris com Jean-Martin Charcot, famoso neurologista francês que tratava a histeria com hipnose. Então, a partir dessas experiências profissionais, Freud retornou a Viena, onde deu continuidade à sua prática clínica na área de psiquiatria. E para isso, então, utilizava um método que aprendeu durante o seu processo de residência, utilizando, então, a sugestão hipnótica como seu principal instrumento de trabalho, com o objetivo de eliminar sintomas de distúrbios nervosos. A hipnose, então, é uma técnica que vai promover uma alteração do estado de consciência das pessoas, fazendo com que a resistência que elas têm em relação aos pensamentos, aos processos inconscientes, acabe diminuindo e assim conteúdos que foram então reprimidos venham à tona e possa então operar esse processo de cura, ou remissão de sintomas.
E, mais especificamente, a prática de Freud teve um momento importante quando ele estabeleceu uma parceria com outro médico que tem por nome Breuer. E nesse caso, e nessa parceria, um caso muito emblemático da colaboração de ambos os profissionais é o caso da Ana O. Então, esse caso diz respeito a um conjunto de sintomas e sofrimento psíquico, como paralisia com contratura muscular, inibições ou dificuldades de pensamento. Então, esses eram os principais sintomas que essa paciente trazia durante o processo de análise. Então, o início dos sintomas estavam relacionados, segundo os teóricos e profissionais, quando ela cuidava do pai enfermo, que tinha, então, a partir dessa experiência, pensamentos e afetos relacionados a um desejo de morte do pai. As pessoas que são cuidadoras sabem, hoje já se desenvolveu muita pesquisa nessa área, sobre a sobrecarga que se existe em termos de promoção de cuidados de pessoas que estão em quadros de adoecimento, tanto físico, quanto psicológico. Então, a Ana, ela não gostava muito de pensar sobre isso, de lidar com esse desejo de morte do pai. Então, essas ideias e desejos acabaram sendo reprimidos e transformados em sintomas. E, sob o efeito da hipnose, a paciente conseguia, então, revelar a origem de seus sintomas, relembrando cenas e vivências e, consequentemente, levando-os a desaparecer com a liberação de reações emotivas. Então, foi a partir da técnica da hipnose que conseguia promover esse estado de alteração em que esses desejos, que não são socialmente validados ou socialmente corretos, eles acabavam vindo à tona, ela conseguia simbolizar esses desejos e, a partir disso, os sintomas que ela tinha relacionado à contratura muscular, inibições e dificuldades de pensamento, eles acabavam desaparecendo. Mas a partir dessas práticas e de outros tantos casos, acabou havendo um afastamento de Freud com Breuer por conta de uma mudança em termos de método que Freud passou a utilizar. Então, ele utilizava o método catártico, que o tratamento, então, permitia a liberação de afetos e emoções ligadas a acontecimentos traumáticos que não foram expressos na ocasião da vivência desagradável. Então, aqui já começa a se esboçar o início de uma proposta psicanalítica. Então, com a liberação dos afetos, os sintomas seriam, então, eliminados. Ele acaba modificando a sua técnica e, por fim, aceita a sugestão de uma paciente de abandonar as perguntas e deixando, então, assim, a orientação desse processo, dessa sessão terapêutica, para confiar, então, naquilo que os pacientes trazem, como eles trazem, mesmo que seja de forma desordenada. O inconsciente foi uma grande descoberta promovida por Freud ao pensar e propor a psicanálise. Partia da concepção de que o esquecido era sempre algo penoso para o indivíduo, e era exatamente por isso que havia sido esquecido. Então existia uma carga afetiva ali negativa, que a pessoa não queria lembrar daquela situação, daquele evento que ela vivenciou. Não era necessariamente algo ruim. Então, a princípio, a gente pensa dessa forma, que era algo penoso, mas pode ser algo também bom, que se perdeu ou foi desejado intensamente. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que vão fazer uma escolha profissional. Então, durante a vida toda, pensou em exercer uma profissão, encontrou resistências na família e, por isso, precisou seguir uma profissão que não era a intenção, que não era aquilo que ela desejava. E teve frustrações e acabou se esquecendo e deixando de exercer aquilo que ela gostava. Então, era muito comum isso antigamente. Hoje, as questões já têm evoluído e as pessoas são mais autênticas nos seus processos de escolha. Mas ainda assim, viu que não é algo negativo em termos de algo que ela desejava, que ela não conseguiu. É uma questão traumática, mas não estava associada a algo negativo. Era algo que ela gostava, que era do interesse dela e que ela deixou de perseguir por conta de outros compromissos. A resistência é uma força psíquica que se opõe a tornar algo consciente, a revelar um pensamento. Então, as pessoas, quando têm resistência com algo, elas manifestam isso
por se sentirem envergonhadas, por não quererem falar sobre o assunto. Isso pode indicar algo inconsciente que está ali, né, resistindo a se tornar consciente. Mas esse conteúdo que é reprimido, que está no inconsciente, ele passou então por um processo que é a repressão. Então, um processo psíquico que vai visar encobrir, fazer desaparecer da consciência uma ideia ou representação insuportável e dolorosa que está na origem do sintoma. Então, a partir disso, a partir do processo de repressão, esse conteúdo ele se torna inconsciente, que o inconsciente, então, é definido como local que contém conteúdos psíquicos reprimidos. O aparelho psíquico, segundo Freud, na interpretação dos sonhos, um livro publicado em 1900, tem uma estrutura e um funcionamento específico. Então, em termos de estrutura e funcionamento, nós temos o inconsciente, que seria então esse sistema constituído por conteúdos que foram reprimidos a partir do processo de repressão, que não tem acesso aos sistemas pré-consciente ou consciente, pela ação de censuras internas ou genuinamente inconscientes. Então, aqui se fala, né, nem tudo é além daquilo que parece. Algumas coisas são simplesmente do jeito que são, outras não. Outras refletem aí um conteúdo reprimido associado a algum evento traumático que remete à vida daquela pessoa. Uma outra característica do aparelho psíquico é o pré-consciente, que é o sistema em que permanecem os conteúdos acessíveis à consciência. Então, não está consciente naquele momento, mas se a pessoa quiser lembrar, ela consegue. E o consciente, que é o sistema que recebe, ao mesmo tempo, as informações do mundo exterior e as informações do mundo interior, constituído pela percepção, atenção e raciocínio. Então, essa foi a primeira teoria que Freud propôs para explicar o funcionamento do aparelho psíquico. Nós temos 3 aspectos que vão caracterizar o funcionamento psíquico do indivíduo. Freud revolucionou em termos de propor uma teoria em função também da questão inconsciente, mas principalmente por acreditar que a sexualidade ela se originava já na infância. Como assim? Então, em suas investigações clínicas sobre as causas e funcionamentos das neuroses, Freud descobriu que a maioria dos pensamentos e desejos reprimidos referia-se a conflitos de ordem sexual. Então, seria na vida infantil que estariam localizadas as experiências traumáticas reprimidas que se configurariam como origem dos sintomas. As descobertas colocam a sexualidade no centro da vida psíquica, sendo postulada a existência da sexualidade infantil. E o desenvolvimento da sexualidade se dá de forma complexa até chegar à sexualidade adulta. Então, existem fases do desenvolvimento psicossexual. E aqui é importante ressaltar que sexualidade não é sinônimo de sexo, é uma energia que permite o desenvolvimento do aparelho psíquico. E nesse sentido, então, o desenvolvimento psicossexual, ele ocorre de forma progressiva, e levando Freud, então, a postular fases do desenvolvimento sexual. A primeira fase seria a fase oral, em que a zona de erotização é a boca, que está ligada em um primeiro momento à sucção e, portanto, a uma função nutritiva de se alimentar, e posteriormente se desconecta dessa função e se torna autoerótica. A segunda fase é a fase anal, em que a zona de erotização é o ânus, ligada à função de defecação, tanto na retenção quanto na expulsão das fezes, ou seja, é uma apropriação desse controle esfincteriano. A terceira fase é a fase fálica, em que a zona de erotização é o órgão sexual. A masturbação é um comportamento exploratório, faz parte dessa etapa e produz prazer. E acontece, essa fase ela acontece com a resolução ou a dissolução ou declínio do complexo de Édipo. E depois dessas 3 fases, que acontecem aí nos períodos iniciais da infância, existe um período de latência,
que vai se caracterizar por uma diminuição das atividades sexuais, havendo então um intervalo na evolução da sexualidade que se prolonga até a puberdade. Então aqui, nesse período de latência, a criança ela começa a desenvolver os seus interesses por questões sociais, desenvolvendo vínculos de amizade, com a brincadeira e vários outros aspectos que vão caracterizar esse funcionamento social. A última fase é a fase genital. E nessa fase ocorre então o desenvolvimento sexual a partir da puberdade. As pulsões parciais, que estavam alocadas em órgãos específicos, como a boca e ânus, se organizam então sobre o primado das zonas genitais. E o objeto de erotização ou de desejo não está mais no próprio corpo, mas é um objeto externo ao indivíduo, o outro. E nesse sentido, algo que vale destacar nesse desenvolvimento psicossexual é o complexo de Édipo. Então acontece entre os 3 e 5 anos, durante a fase genital, e nessa fase a mãe é o objeto de desejo do menino e o pai é o seu rival que impede esse acesso ao objeto desejado. Ele procura então ser o pai para ter a mãe, escolhendo como modelo de comportamento. Então existe ali um processo de identificação dessa criança com o pai, passando a internalizar as regras e as normas sociais, representadas e impostas pela autoridade paterna. E ocorre então a dissolução do complexo de Édipo, no qual essa criança, ela entende que ela não pode ter a mãe, porque existe aí uma questão social que não a permite, e ela então canaliza ou orienta os seus desejos para outras questões sociais. Então, o aparelho psíquico, ele ocorre então uma evolução em termos teóricos que Freud propõe entre 1920 e 1923. Introduzindo questões estruturais desse funcionamento psicológico. Então, introduz ali os conceitos de id, ego e superego para se referir aos 3 sistemas da personalidade. Então, o id constitui, na percepção de Freud, o reservatório da energia psíquica e é onde se localizam as pulsões, especialmente as 2 pulsões de vida e de morte. Então, as características atribuídas ao sistema inconsciente na primeira teoria, nesta teoria são atribuídas ao id, que é regido pelo princípio do prazer. Então, o id é uma manifestação do inconsciente no qual podem ser encontradas pulsões de vida e de morte, que vai ser canalizado por essa energia sexual, pela libido. Então, nesse caso, o id ele é regido pelo princípio do prazer, então ele busca uma satisfação. E é a primeira estrutura que se forma da personalidade. Então, quando a criança nasce, ela é puramente id. Ela tem essa relação com o corpo em que as suas necessidades básicas, elas são fundamentais. Então, ela precisa se alimentar, ela precisa desse contato com o ambiente que satisfaça as suas necessidades. E essa estrutura, então, é fundamental para o desenvolvimento da personalidade. Mas, para além disso, surge o ego. O ego é o sistema que visa estabelecer um equilíbrio entre as exigências do id, que funciona segundo o princípio do prazer, e as ordens do superego, que é uma estrutura que se forma a partir da dissolução do complexo de Édipo. Então, o ego, ele procura dar conta dos interesses do sujeito. É regido pelo princípio da realidade. Lembra que existe lá a parte consciente que faz essa relação, essa intermediação do mundo externo com o mundo interno? Então, o ego, ele é uma estrutura que vai captar essas informações do ambiente externo e interno para conseguir conciliar e fazer com que essa personalidade funcione de uma forma saudável. Então, ela é responsável pelas funções de percepção, memória, pensamento, sentimento. E, por fim, a estrutura da personalidade, denominada de superego, origina-se então do complexo de Édipo a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade.
A moral e os ideais são funções do superego. Então, o conteúdo do superego vai se referir a exigências sociais e culturais. Então, o ser humano, em termos de estruturação da personalidade, ele passa de uma estrutura puramente biológica para uma estrutura cultural e social, que vai regular a forma como ele precisa lidar com as situações sociais, certo? E quem é responsável por isso, de mediar tanto as questões do princípio do prazer quanto as questões relacionadas ao superego, é o ego. Em termos de mecanismos de defesa, para evitar o prazer, o desprazer ou sofrimento, a pessoa pode deformar ou suprimir a realidade. É uma distorção, que deixa então de registrar percepções externas, afasta determinados conteúdos psíquicos e interfere no pensamento. Então, são vários os mecanismos que o indivíduo pode usar para realizar essa deformação da realidade, chamados então por Freud como mecanismos de defesa. Os mecanismos, então, são processos inconscientes realizados pelo ego, isto é, ocorrem independentemente da vontade do indivíduo. Então, a defesa vai ser a operação pela qual o ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo dessa forma o aparelho psíquico. Então, é uma defesa em termos de estrutura da personalidade, permitindo que o indivíduo deixe emoções ou situações que vão causar aí desprazer ou sofrimento. Quais são esses mecanismos de defesa? Então, no recalque, a pessoa não vê ou não ouve o que ocorre. Existe a supressão de uma parte da realidade. Então, aqui a pessoa pode esquecer de ler uma informação, né? Ela lê uma página e esquece de uma informação que tá ali, que é importante para se interpretar aquele conteúdo. Ela ouve sim quando alguém diz não. E aqui também se explicam questões mais sérias, como, por exemplo, a questão dos abusos infantis num contexto familiar, em que uma das figuras parentais, uma das pessoas, acabam, então, fingindo que não vê o que está acontecendo, porque existe uma questão intergeracional que ocorre, né? Então, possivelmente, uma pessoa que observa situações de abuso, ela mesma já passou por isso em algum outro momento, reproduzindo essa situação. Tá? Mas cada caso é um caso e precisa ser analisado de forma cuidadosa. Um segundo mecanismo de defesa é a formação reativa. Então, o ego ele procura afastar o desejo que vai em determinada direção e, para isso, o indivíduo adota uma atitude oposta a esse desejo. Então, um bom exemplo são as atitudes exageradas. E aqui, por exemplo, pessoas que são que expressam muita ternura ou muito afeto por outras pessoas podem estar ali, mas não necessariamente estão, tendo uma formação reativa, ou seja, o desejo delas é o oposto daquilo que elas expressam, né? Ou quando demonstra muita hostilidade em relação a uma determinada pessoa, aquilo pode estar suprimindo algum desejo específico. Um outro mecanismo de defesa é a regressão. Então, o indivíduo retorna a etapas anteriores do seu desenvolvimento. É uma passagem para modos de expressão mais primitivos. Então, nós temos aquelas fases do desenvolvimento psicossexual que apresentamos anteriormente. E nesse caso, a regressão ocorre, por exemplo, quando em uma situação de estresse, uma pessoa começa a fumar. Ou quando os níveis de ansiedade aumentam, essa pessoa recorre ao cigarro, ou à bebida, ou à comida, como uma forma de lidar com essas situações que provocam angústia. Então, ela está voltando lá para a fase oral do desenvolvimento, porque ela busca como recurso de satisfazer, né, de lidar com esse sofrimento, esses objetos que vão para a boca, né, o cigarro, a bebida, a alimentação, tá? Em termos de projeção, é uma confluência de distorções do mundo externo e interno. O indivíduo localiza, ou seja, projeta algo de si no mundo externo e não percebe aquilo que foi projetado como algo que considera indesejável. Então, quando nós criticamos muito uma determinada pessoa, nós precisamos entender o que de nós está sendo projetado nela,
porque às vezes o que a gente vê no outro é algo que a gente não aceita em nós mesmos. Então, esse é o mecanismo de projeção. A racionalização ocorre quando o indivíduo constrói uma argumentação intelectualmente convincente e aceitável que justifica os estados deformados da consciência. Então, por exemplo, as pessoas têm medo ou desconfiança em relação à vacina ou aos processos de vacinação. Então, elas buscam em diferentes locais informações que vão comprovar ou que vão dar elementos para que ela sustente esse medo de que é justificável aquilo que ela teme, porque existe informação aqui e ali reforçando essa percepção, certo? Então, o ego, ele coloca a razão a serviço do irracional e utiliza para isso o material fornecido pela cultura ou mesmo pelo saber científico, ainda que não seja necessariamente um saber estritamente científico. Hoje na internet existem informações, então se a gente quer comprovar algo, é só a gente procurar que vai ter alguém que publicou algo relacionado àquilo que a gente pensa, entrando em outras questões como viés de afirmação. Então, a característica principal da psicanálise é de decifrar o inconsciente e integrar os seus conteúdos à consciência. Então, os conteúdos inconscientes, eles determinam em grande parte a conduta de pessoas e grupos, ou seja, suas dificuldades, experiências de mal-estar, sofrimento, satisfação. Então, o autoconhecimento, ele vai possibilitar com que as pessoas transformem esse conteúdo inconsciente, trazendo para a consciência e ressignificando esses aspectos da própria vida, ajudando então as pessoas a desenvolverem mais autonomia, criatividade e terem mais gratificação com a vida que escolheram ter. A psicanálise, então, contribui para esse processo de análise, mas também para a pesquisa e produção de conhecimentos, como nós vimos anteriormente na definição de psicanálise. Então, ela torna o seu conhecimento mais acessível à sociedade, porque a grande crítica que se faz à psicanálise é que muitos dos trabalhos desenvolvidos se dão num contexto clínico de análise individual. E por muito tempo, ela se tornou inacessível às pessoas de forma geral, porque é um tratamento que demanda tempo e demanda também um investimento financeiro. Mas que atualmente, com os dispositivos de saúde mental e a saúde mental sendo também parte da saúde pública, essa produção e esse conhecimento e a intervenção, ela tem se tornado mais acessível à sociedade, contribuindo então para a compreensão de fenômenos individuais, mas também de fenômenos sociais a partir de uma leitura psicanalítica. Então, ajuda atualmente a compreender novos modos de subjetivação. Existem várias críticas feitas a respeito da teoria de Freud e várias outras vertentes da psicanálise surgiram a partir dessa proposição inicial. Então, existem vários outros teóricos psicanalíticos que vão reformular aspectos que Freud propôs, reinterpretar outros tantos e propor novos conceitos ou delimitar aspectos específicos, como por exemplo a Melanie Klein, que fala dos anos iniciais da vida e do impacto desses anos para o desenvolvimento psíquico. Mas de forma geral, tem passado aí por esse processo de reformulação. Se psicanálise é ciência ou não, isso é uma questão para um outro vídeo. Aqui a ideia foi propor de fato uma reflexão sobre os aspectos teóricos que a constituem enquanto uma teoria, uma proposta de intervenção e também um método de investigação. Então, instrumentalizar, quem utiliza a psicanálise tem o objetivo de instrumentalizar o seu trabalho em dispositivos de saúde mental. Enquanto método interpretativo, a psicanálise vai buscar desvendar o real, compreender o sintoma individual ou social e suas determinações. Então, a psicanálise pode ser aplicada com indivíduos ou grupos ou até mesmo instituições, como existem outras áreas que se desenvolvem nesse sentido, trabalhando aí com aspectos inconscientes ou da manifestação desse inconsciente, que nesses casos podem incluir sonhos, associações livres e atos falhos. Se, nesse vídeo, nós aprendemos alguns aspectos introdutórios da psicanálise, a ideia foi te oferecer
os conceitos centrais dessa teoria e que muitas vezes estão diluídos nas obras de Freud. Então, como um curso de introdução à psicologia, hoje nós vimos um pouco sobre a história de Freud, o que motivou a desenvolver a psicanálise, quais foram as principais propostas dessa teoria e como ela pode ser aplicada nos dias atuais. Se você gostou desse vídeo, curta, deixe o seu comentário e principalmente inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com outros psicolegas. Tem dúvidas sobre esse assunto? Me conta aqui nos comentários que eu vou ajudar a te adorar. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!